Pronto, a gente pode começar. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Aline, estamos. Certo. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Ok. Bom, o gênero que a gente vai começar a trabalhar é o gênero relato de viagem. É um gênero muito simples e muito bom de se trabalhar. Primeiro, a gente vai começar com a definição, né? Uma pequena definição desse gênero. Pode passar, professora. Você é da escola? Primeiramente, o que é um relato? Um relato é uma narração de experiências vividas, logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, o narrador. No caso do gênero que a gente vai trabalhar, o gênero relato de viagem, o narrador deve relatar as experiências vividas em uma viagem, né? É um relato, você vai descrever suas experiências em uma viagem que você da sua escolha. Se é para escutar ou para escrever. Acho que as atividades ficam se reduzem, né? Isso, as atividades ficam no Sigeduc. E essa Ah, aula está sendo gravada, então vocês vão poder rever e a gente também vai postar os slides, certo? certo. Porque eu tô aqui em outro estado, sabe? Aí eu vou criar minha. Vou me cadastrar no Sigeduc ainda. Certo. Pode continuar a aula. Obrigado por ter me explicado isso. Pode prosseguir, professora. Bom, vocês sabiam que um dos primeiros documentos do Brasil foi um relato de viagem? A Carta de Pero Vaz de Caminha é o documento no qual Pero Vaz de Caminha registrou as suas impressões sobre a terra que posteriormente viria a ser chamada de Brasil. É o primeiro documento escrito da história do Brasil. Ou seja, Pero Vaz de Caminha fez uma viagem, ele estava fazendo uma viagem e ele avistou o que hoje nós chamamos de Brasil, né, a nossa terra. E ele fez uma descrição, né? Ele fez um relato de viagem para explicar como eram as nossas terras. Pode passar, professor. Bom, esse relato de viagem foi escrito por mim. Eu vou ler uma experiência minha em relação a uma viagem. Minha viagem à praia de Barra de Cunhaú. Em 2016, viajei com a minha família para a praia de Barra de Cunhaú, localizada no município de Quangaretama, Rio Grande do Norte. Para chegar até lá, utilizamos um automóvel que popularmente chamamos de besta. Dessa forma, todos os familiares fariam a viagem confortavelmente de forma segura. Ao chegar lá, comecei a conhecer mais o lugar por meio de um passeio de barco incrível, que nos levou a uma área espetacularmente linda com guarda-sóis naturais que ficam na parte rasinha da água. Porém, não demorou muito para que eu fosse picada por um inseto tropical não identificado, que deixou a minha pele sangrando. Ao perceber que não era nada muito grave, minha família e eu seguimos para um restaurante onde almoçamos e passamos o resto da tarde. Voltamos para casa exaustos, mas com muitas memórias fascinantes do lugar. Nós quisemos trazer um modelo de relato de viagem para vocês verem, né, de fato, como funciona esse tipo de narrativa. Pode passar. Pronto. Nesse slide, ao lado, né, à sua esquerda, nós vemos o mesmo relato que eu já li agorinha, e do lado nós vemos as principais características do relato de viagem. Primeiro, narra-se os fatos geralmente ou na maior parte do texto em primeira pessoa. Como vocês podem ver aí,
Nos verbos que eu utilizo, viajei em primeira pessoa, comecei em primeira pessoa. Segundo, narra-se os fatos em ordem cronológica, ou seja, eu posso começar dizendo como é que eu fiz para chegar até esse lugar da viagem. Então, os acontecimentos são marcados na ordem cronológica. Terceiro, narra-se usando excessivamente adjetivos. Aqui na minha eu utilizei, por exemplo, passeio de barco incrível, né? Eu adjetivei o passeio de carro. No inseto eu falei inseto tropical. No final eu coloco memórias fascinantes do lugar. O relato de viagem é muito. Uma característica muito forte dele é essa utilização excessiva de adjetivos. Porque você vai dizer o que é que você achou desse lugar, né? Era um lugar lindo, era um lugar horrível. Funciona dessa forma. Quarto, o formato de escrita pode ser formal ou informal, a depender do público-alvo do texto. Ou seja, se você for fazer, por exemplo, um relato de viagem apenas no seu diário, você pode escrever de forma informal. Caso você vá postar em um blog, em uma revista, seria mais correto utilizar uma linguagem mais formal. Pode prosseguir. Bom, onde encontramos os relatos de viagens? Há uma diferença, né, histórica de onde nós podemos encontrar os relatos de viagem. Antigamente, nós encontrávamos os relatos de viagens em cartas e diários, por exemplo. Hoje em dia, nós usamos muito as redes sociais para mostrar o nosso relato de viagem, como no Instagram, no Facebook, em blogs. Blogs é menos utilizado. Eu vejo que hoje em dia se utiliza muito o Instagram, por exemplo, para postar relatos de viagem. Isaac quer falar alguma coisa sobre isso? Oi, gente. Bem, só para complementar, né? Eu particularmente acompanho muito relato de viagem em canais do YouTube, né? Canais do YouTube, Facebook eu particularmente não uso mais, né? Não sei se vocês acompanham alguém que vocês gostem no Instagram ou no YouTube, mas a gente vai recomendar uns canais ainda, tá? Para vocês darem uma olhada. Certo. Agora, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem fazer perguntas sobre o gênero relato de viagem. E aí, gente? Ficou claro? Não ficou claro? No caso, tem que ser 100% narrado em primeira pessoa, certo? Não necessariamente. Por exemplo, no que eu li, algumas vezes eu utilizei, por exemplo. Professora, pode voltar um pouquinho até o meu relato? Certo. Tem uma parte que eu falo. Almoçamos e passamos. Que no caso aí não seria bem eu falando, mas um grupo de pessoas falando. Mas geralmente tem que ser em primeira pessoa porque é o narrador que está contando a sua própria experiência. Então é muito comum usar eu, meu, comigo, certo? Certo. Mais alguém? Também é bom atentar ao tempo, né? Ao tempo da fala, que normalmente você tá falando uma coisa que você já fez, então é sempre no passado. Eu viajei, eu comi.
É também interessante perceber esses detalhes, né? É um texto descritivo, a gente descreve alguma coisa, né? Percebam aí que a Aline vai descrevendo, né? Todo, vamos dizer, numa ordem cronológica, mas ela vai descrevendo o que aconteceu nessa viagem, né? Então a descrição aí é muito importante. É, talvez também valha a pena dizer que vocês aqui escolhem, quem escreve o relato é que escolhe o que é que vai ser relatado, qual vai ser o conteúdo, né? Então, se você não quiser falar sobre a ida, como você foi, tudo bem. O mesmo vale para outras coisas, né? Mas você tem que falar as coisas que lhe interessaram e tem que descrever, né? Como o nome diz, é um relato. A gente vai dar mais conteúdo sobre isso e apoio para vocês entenderem cada vez mais. É interessante perceber, né? A Aline estava falando, Isaac falou, e eu lembrei disso. Que no Instagram, né? Quem usa Instagram, os relatos de viagem, eles têm uma função. Quando a gente lê um relato de viagem de alguém, a gente quer ir para aquele local, né? Interessante, né? Perceber isso. E eles também podem aparecer, né? Os relatos de viagem, é comum também aparecerem, por exemplo, naquelas companhias aéreas, né? Que para que realmente a pessoa, né, se interesse em fazer aquela viagem. Geralmente 100%, eu acho que 100% não, mas vamos dizer assim, 60% das viagens que nós fazemos foi alguém que nos indicou, né? Não sei se foi com vocês, é assim. Geralmente a gente não vai porque procurou na internet, por exemplo, um local legal e achou interessante. Muitas vezes é alguém que disse, olha, aquele local é interessante, a comida é boa, né? É um local calmo e a gente acaba escolhendo ir para aquele lugar. É verdade. Acaba que tem um fator assim, quase que de propaganda mesmo, né? Tá tentando atrair a gente. Um dos objetivos mais frequentes do relato de viagem é incentivar, né, a outras pessoas a conhecerem essa viagem. É interessante quando a Aline falou lá do início, né, dos primeiros relatos, né, a função dos primeiros relatos era quando eles relatavam como era o Brasil, né, eu acho que quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns relatos, né, que eles descreviam como eram os índios, como era a terra, né, então tinha uma função. Que função era essa? Para que os portugueses soubessem como era o Brasil, né? Eles queriam saber como era o Brasil. Eles nem sabiam que aquilo ali ia ficar registrado, né, para sempre, né, que são registros que ainda existem, né, até hoje. Atualmente essa função, né, ela mudou um pouquinho, né, de função, né, existe esse, vamos dizer, existem pessoas que gostam de fazer registros, né? E existem pessoas também que gostam de vender, né? De fazer uma propaganda realmente dos seus relatos. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês gostariam de perguntar para os meninos? Para a Aline, para Isaac? E que tal se a gente pensar um pouco sobre esse formato do relato, né? Porque se a gente tá pensando aqui o formato do relato de viagem escrito, né? Mas quando a gente consome no YouTube, como eu faço, que tem muita imagem, continua sendo um relato, a gente deve chamar como? É um vídeo do YouTube sobre uma viagem, né? Ao meu ver, particularmente, como estudante da língua, né, da linguagem, dos gêneros, eu vejo sim como um relato de viagem, porque é muito mais. É claro que a filmagem hoje em dia ela vem para abarcar muito do texto, né? A gente parece entender mais quando tem as imagens. E assim como funcionava a fotografia, funciona o vídeo, né? Os filmes. Então, ainda tem a narração. O rapaz lá que eu sigo, ele ainda fala, né?
Ah, eu viajei, foi assim, foi bom. Como foi a comida, como foi a hospedagem. Então, tem o texto dele falado, nesse caso, né? Mas que poderia estar transcrito, poderia estar escrito, né? Eu vejo como um relato de viagem mesmo. O gênero apenas se adaptou ao veículo, né? Que é o canal, a plataforma do YouTube. Algum de vocês consome esse tipo de produto, relatos de viagem em formato de vídeos no YouTube? Sim, sim, eu costumo assistir bastante. Pronto. Eu geralmente vejo, né, popularmente, o pessoal da internet chama esse tipo de relato de viagem de vlog de viagem, né? Se você, por exemplo, for pesquisar lá no YouTube, vlog de viagem, vai ter muito, vai aparecer muitos vídeos com esse título, né? Não, não tanto como relato de viagem, mas como vlog de viagem. Interessante, Aline, eu não sabia que se colocava no YouTube, sabe? Eu sempre olho no Instagram, mas vocês fazendo comentário, aí a gente vai um pouquinho lembrando, né? Disso, acho que também tem até um programa na TV, que é daqui do RNTV, acho que é no sábado que acontece, que ele coloca algumas coisas, né, algumas paisagens, que não deixa de ser um relato de viagem, né? Ele está ali promovendo, fazendo uma propaganda de um lugar, geralmente é uma praia, né? É uma lagoa, um local que é interessante, passa música daquele local, né? Eu acabei vocês falando e eu acabei lembrando disso. Isso é muito positivo, né? A gente tem que sempre lembrar que os gêneros, eles podem ser, assim, quase que eu não quero falar complementares, né? É uma espécie de intergênero. O relato de viagem, ele se coloca em muitas plataformas e ele se transforma. Mas o que a gente está falando não é único e especialmente do relato. Outros gêneros também são assim, né? Uma história ficcional, né, pode acabar se tornando um filme, por exemplo, né? Continua sendo uma narrativa ficcional. A gente tem que dar uma chance para pensar os desdobramentos, né, dessa adaptação. E depois, o que que vem depois do YouTube? Qual é a próxima plataforma e como o gênero ele vai se transformar novamente? Falando aqui no chat, né, sobre o programa. Eu nem sei qual é esse programa. Eu não lembro o nome, não sei se os alunos lembram. Eu só sei que é no sábado, é Rota, alguma coisa Rota TV, alguma coisa assim. Eles falam realmente sobre uma rota, né, que eles fazem. Rota do RN. Isso mesmo, isso mesmo. É Ai, bem então legal. acho que eu já assisti, é no sábado, né? Isso, é no Realmente sábado. acho que eu já vi também. Pronto, é outro veículo, né? É possível para o gênero. Por mais que ele esteja adaptado com imagens, eles devem fazer de uma forma bem agradável, né, para a gente poder assistir. Tudo isso pode ser visto, né, como uma adaptação do gênero. E aí eles vão dar outros nomes, né? Acho que é isso por hoje. Mais dúvidas?
Então, vocês vão encontrar no Cigeduc, né, esses slides de hoje, e vão encontrar também um material complementar, né, que o Isaac e a Aline prepararam para nós. É um texto bem curto, mas é um texto que complementa o estudo do gênero, certo? Desse gênero que é tão interessante, que vocês vão gostar muito. Eu já estou gostando do gênero, sim, certo? Então, eu vou só compartilhar para vocês a atividade que vocês irão fazer. Vou compartilhar e explicar. Então, vocês estão vendo aí a atividade, certo? Vai ser uma produção textual, ok? Então, diz o seguinte: você vai contar uma viagem interessante, oferecendo informações que revelem suas descobertas a respeito de outro modo de viver. Caso prefira, pode produzir um relato de viagem ficcional, imaginado. Só que eu creio que ninguém vai querer fazer isso, não é verdade? Porque todo mundo aqui já fez uma viagem, né? Nessa produção, você deverá se colocar como um viajante e apresentar informações reais sobre o lugar visitado. Então, vocês vão lembrar aí do relato da Aline, né? Que ela fez a praia de Camurupim. Então, vocês vão lembrar e como ela, né, através da escrita, né, colocou aí informações reais, né, sobre o lugar que ela visitou. Caso tenha optado por imaginar essa experiência, cuide para que fatos, personagens e falas sejam verossímeis. Então, se eu quiser imaginar aí que eu fui, por exemplo, para os Estados Unidos, aí eu preciso pesquisar, né, a respeito daquele povo, a respeito da alimentação daquele povo, porque eu não vou imaginar e inventar, né, de tal forma que aquilo seja irreal, certo? Então, precisa ser verdade, né, precisa ser verossímil. As imagens a seguir deverão servir de estímulo para a produção do seu texto. Então, eu coloquei apenas algumas imagens, tá certo? Só para nos estimular. Gramado, Rio Grande do Sul, para quem aí, né, já foi, eu nunca fui, mas quero conhecer. Praia de Genipabu, né, eu acho que quase todo mundo já foi aqui, né, na Praia de Genipabu, viu os dromedários. Rio de Janeiro, né, algumas pessoas podem ter ido ao Rio de Janeiro. A Praia do Jacaré em João Pessoa, eu já fui, é lindo, poderia escrever esse relato. Então, essa atividade é uma atividade bem simples, né, uma produção textual que vocês vão fazer. Ela deve ter no mínimo 15 linhas, tá certo? Quem quiser escrever mais, escreve. Ela também vai precisar de um título, certo? Vocês vão colocar um título. Eu vou colocar toda essa descrição dessa atividade bem direitinho no Cigeduc, mas ela já está lá e vocês já podem começar a realizá-la. Eu só queria pedir uma coisa, né, que vocês escrevessem no caderno de vocês e tirassem uma foto, certo? E enviassem pelo Cigeduc mesmo em forma de foto, para a gente conhecer um pouquinho da letrinha de vocês, tá certo? Então, é uma atividade muito simples. Professora, eu preciso colocar apenas em uma viagem que eu fui distante? Não, vocês podem fazer como a Aline, ela fez uma viagem perto e colocou, né, de um local que ela viajou próximo, certo? Se eu já fiz uma viagem mais longa, ótimo, tá certo? Também é bom, porque assim nós vamos acabar conhecendo outros lugares também, tá bom? Então, não precisa ser um local distante, Rio de Janeiro, por exemplo. Se você foi, ótimo, pode postar, pode colocar, pode escrever, certo? Se não, se foi a uma praia próxima, foi uma viagem que você gostou, foi interessante, você foi com sua família, você gostou dela, então pode escrever, certo? Então, nós vamos só finalizar a gravação e eu ainda vou ficar com vocês.